Olá pessoal, bom dia, professor Silvio. Após as nossas avaliações de estudo, vamos começar o segundo trimestre trabalhando, eu e o professor Ailka, simultaneamente com genética, a parte final de genética, que são derivações das leis de Mendel. Vamos trabalhar a interação gênica e para entender, eu tenho que entender o que é interagir, é agir com. Até antes da interação gênica, trabalhamos com pares de alelos que atuavam em fenótipos distintos. A partir de agora, não. Você vai ter dois ou mais genes atuando na mesma característica ou no mesmo fenótipo. Essa é a diferença. São vários pares de alelos atuando no mesmo fenótipo. E são três tipos de interação gênica. Genes complementares, cujo efeito é muito parecido com a herança intermediária, onde genes não alelos somam seus efeitos, dando o chamado caráter intermediário. Vamos ver adiante. A interação gênica por epistasia, onde genes inibem a manifestação de outros não alelos a ele. Finalmente, a chamada herança quantitativa poligênica ou polimeria, onde os genes atuam com a ideia de adicionar característica, muito usado para características com variações graduais, tipo altura, humana, cor da pele, cor dos olhos, peso. Apesar de que algumas características, neste caso, têm também uma forte influência ambiental. Então, a interação gênica são vários pares de genes que atuam sobre o mesmo caráter, o mesmo fenótipo. Genes complementares, vamos ver, tanto a parte conceitual quanto exemplos. A epistasia, que é o chamado efeito inibidor, do epistático e hipostático, vamos ver também. Herança quantitativa ou polimeria, que atua com características com variações graduais. Vamos ver também adiante, ok? Três variações de interação gênica. Genes complementares, quando pares complementam o efeito um do outro. O chamado efeito epistático, que é quando há um efeito de inibição, a gente vai ver mais adiante. Herança quantitativa, poligênica multifatorial, em que, na verdade, o que vai importar é a adição de cada característica. Então, são três tipos da interação por gene complementar, a gente vai ver, a chamada epistasia, herança quantitativa poligênica ou multifatorial. Ok? Tudo dentro da interação gênica. Então, dentro da interação gênica, primeiro tópico são genes complementares. Eu trago aqui uma breve descrição do que são genes complementares, mas é fundamental entender na prática. Vamos ver. Um gene isoladamente, quando age, tem um certo efeito. Um outro gene também isoladamente tem outro efeito. São dois fenótipos diferentes, um do primeiro gene e outro do segundo. Mas quando unidos simultaneamente no mesmo genótipo, vão determinar um fenótipo intermediário. Ok, galera? Então, presta atenção. Gene complementar, o efeito é de complementar o efeito para determinada característica. Se eu tenho um gene isolado, eu tenho um fenótipo. O outro tem outro fenótipo. Quando vem juntos, vem o chamado efeito intermediário. Então, são dois fenótipos, um isolado do outro. Quando unidos, aparece um terceiro fenótipo. E, finalmente, quando os dois estão ausentes, aparece um quarto fenótipo, que é o chamado fenótipo dos recessivos. Onde é que está o chamado efeito complementar? É quando o gene age isoladamente, tem um fenótipo, o outro também, mas quando unidos, vem o chamado efeito complementar. E quando ausentes, aparece um quarto fenótipo dos alelos recessivos. Vamos ver adiante alguns exemplos. Observe que o gene complementar é muito parecido com o chamado efeito intermediário. Porém, qual é a grande diferença? Que eles não são alelos. Imagine que azão, alelo de azinho, determina uma cor. Bzão, alelo de bezinho, determina outra cor. Mas quando azão junto com bezão,
vem uma terceira cor, apesar de que azão não é alelo de Bzão, mas tem um chamado efeito complementar. Então, um gene isoladamente temos fenótipo, o outro também, mas quando unidos, vem um terceiro fenótipo com características intermediárias. Finalmente, o quarto fenótipo, que é o chamado fenótipo recessivo. Quando não tem nenhum gene, nem outro, aparece um quarto fenótipo. Vamos ver adiante alguns exemplos e algumas questões que a gente pode executar. Observe bem aqui. Você tem a forma de Cristo em galináceos. Uma estrutura fica na cabeça de galinhas e galos. Aí você tem um alelo Rzão que determina a chamada crista rosa. O alelo Ezão determina a crista ervilha. Observe dois fenótipos diferentes. Mas, porém, quando vêm unidos, determina um chamado efeito crista-nós. Observe. Rzão crista rosa, Ezão crista ervilha, dois fenótipos distintos. Porém, quando aparece o Rzão com Ezão, vem um novo fenótipo, o chamado fenótipo intermediário, que aparece uma crista chamada nós. E, finalmente, quando ausentes, observe aqui o genótipo, todo recessivo, aparece o quê? O fenótipo crista simples. Dentro do quadro, observe que o Rzão sem o Ezão do lado. Aqui pode ser Rzão, Rzão, Rzinho. Crista rosa. Quando vem Ezão sem o Rzão, pode ser Ezão, 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 Ezinho, crista ervilha. Ok? Então veja, Rzão sem Ezão, rosa. Ezão sem Rzão, ervilha. Quando os dois unidos, vem a chamada crista-nós, que será chamado efeito intermediário ou complementar. Ambos se complementam, aparece o chamado efeito intermediário. Quando ausentes, aparecerá a chamada crista simples. Observe que eu tenho dois pares de genes não alelos que atuam sobre o mesmo caráter na chamada crista em galináceos, determinando o chamado efeito complementar. Tranquilo? Para ter crista rosa, haverá que ter o Rzão, qualquer que seja aqui o genótipo, Rzão, 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 Rzinho. E para ter crista ervilha, Ezão, sem ter o Rzão precedente aqui. Para o fenótipo intermediário, Rzão, Ezão, pode ser duplo homozigoto ou até duplo heterozigoto. Tem que ter um efeito complementar, crista nós. E, finalmente, o quarto fenótipo, que é aquele no qual nem Rzão nem Ezão estão contidos. Aí vem chamado fenótipo, quarto fenótipo do fenótipo excessivo. Problema 1. Vamos analisar aqui. Em galinhas, a presença do alelo Ezão, ok? Determina a crista ervilha, que a gente já viu lá na tabela. E a presença do Rzão determina a crista rosa. Ok? Se ambos presentes, aparece a crista do tipo nós. A ausência de ambos alelos determina a crista simples, que é aquele fenótipo do excessivo. Então, o que ele pergunta aqui? Qual a proporção fenotípica esperada, o resultante do cruzamento de Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho com Rzão, Rzinho? Observe que eu tenho um galináceo com crista ervilha, que tem Ezão sem Rzão, e outro com crista rosa, porque tem Rzão, mas não tem o quê? Ezão. Então,
Em galinhas, a presença do alelo ESão determina um tipo de fenótipo, crista ervilha. A presença do Rzão, crista rosa, ambos presentes, a crista é do tipo nós, o chamado efeito complementar, que lembra muito a chamada codominância ou herança intermediária. Mas herança intermediária porque aparece um terceiro fenótipo. A ausência de ambos dominantes. Observe que Ezão domina Zinho, Rzão domina Rzinho. Ok? Ambos presentes, tipo nós. Efeito complementar. A ausência de ambos alelos dominantes determina a crista simples. Aí seria Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Pergunta: qual a proporção fenotípica resultante do cruzamento dos seguintes genótipos? Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho, com Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzinho. Pensaram aí? Vamos para a resolução do problema aqui. Então, galera, resolvendo a questão aqui, vamos pensar junto. O que eu tenho de genótipo na questão é isso aqui. Eu tenho um galináceo de crista ervilha, que tem Ezão, não tem Rzão. Tivesse Rzão, teria efeito complementar, como foi dito lá. Ezão com Rzão da chamada crista alquenóis. E tem outro galináceo com a crista rosa, porque rosa, que tem Rzão, não tem Ezão. Tivesse Ezão, teria o chamado efeito complementar, chamada crista nós. O que eu fiz? Separei Ezão, Ezinho daqui, primeiro genótipo, com Ezinho, Ezinho aqui do segundo genótipo. Cruzei Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, 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 Ezinho. Vai dar metade de cada, tá vendo? Depois separei este daqui com este daqui. Cruzei Rzinho, Rzinho com Rzão, Rzinho, que vai dar metade Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Tranquilo? Lembrando, para ter crista ervilha, tem que ter Ezão, mas não pode ter o quê? O Rzão, porque tendo os dois, haverá o chamado efeito complementar com o fenótipo crista nós. Então, eu tenho para crista ervilha meio Ezinho, Ezinho, com meio Rzinho, Rzinho. Meio vezes meio vai dar o quê? 1/4 de 5% para a crista ervilha. Crista rosa tem que ter Rzão, meio, mas não pode ter Ezão, porque tendo os dois haveria crista nós. Então, meio Rzão, Rzinho, com meio Ezinho, Ezinho. Então, meio vezes meio vai dar o quê? 1/4 para a crista rosa. Crista nós tem que ter Ezão pelo menos e Rzão. Meio vezes meio, 1/4 para a crista o quê? Nós, 25%. Finalmente, para a crista simples, não pode ter Ezão, meio, não pode ter Rzão, meio. Meio vezes meio, crista simples, 1/4 também, 25%. Feita a questão, checkmate e vamos adiante. Forte abraço. Aqui, agora é epistasia. É a interação gênica em que um par de alelos atua sobre o outro par, inibindo sua expressão. Observe que lá complementava, aqui vai inibir a expressão de um alelo. O chamado epistático, epistáticos, são chamados inibidores. O que inibe é epistático, o inibido é chamado hipostático. Então, no gene complementar, interagem complementando efeito. Aqui interagem inibindo o que é a sua expressão. Lá complementa que inibe. Que é epistasia, Silvio? É o tipo de interação gênica em que um par de alelos atua sobre outro par de alelos inibindo sua expressão. Inibidor é epistático, inibido é chamado hipostático. Vamos ver como funciona aqui, na sequência. Pessoal, observe o exemplo aí de epistasia dominante. Veja que ele tem aqui um exemplo de cor da abobrinha. Vzão determina a cor amarela, Vzinho cor verde. Portanto, Vzão domina Vzinho. Só que tem um Czão que inibe manifestação de cor e determina a cor branca. Então, Vzão amarela, Vzinho verde.
Só que o Czão, letra maiúscula, é epistático dominante. Se ele vier, manifesta a cor branca. O Czinho não interfere na manifestação de cor. Portanto, o Czão presente, nem verde nem amarela, branca, porque o alelo o quê? É epistático dominante. O exemplo aqui na tabela, a gente pode ver bem claro. Para ser branco, basta ter o Czão. Para ser amarelo, não pode ter Czão, mas tem que ter um Vzão. Pode ser tanto Vzão, Vzão, quanto Vzão, Vzinho. E para ser verde, não pode ter Czão e tem que ter dois Vzinhos. Bem tranquilo? Por quê? Porque o Czão inibe tanto amarelo quanto verde e é epistático dominante pela própria letra maiúscula. Ok? Para a próxima. Vamos ver, pessoal, esse exemplo de epistasia recessiva. Diferente do outro exemplo, o epistático aqui é a letra minúscula, recessivo. Só vai inibir com duas letras. Ok? Exemplo, cor do pelo em camundongos. Azão, cor aguti. Azinho, cor preta. Czinho é inibidor, determina albino. Czão não impede manifestação da cor. Portanto, para ser aguti, azão, preto, azinho, Czinho inibidor, Czão não inibe manifestação de cor. Portanto, o aguti tem que ter o azão e Czão. Porque tendo dois Czinhos, iria o quê? O efeito epistático seria albino. Para ser preto, tem que ter dois azinhos e um Czão. Porque tendo dois Czinhos, seria o quê? Albino, que é o alelo epistático. E para ser albino, basta ter dois Czinhos. O que mudou aqui em relação à primeira questão que a gente fez? O epistático aqui é recessivo. Para inibir, tem que ter duas letras, inibindo tanto preto quanto aguti, já que o Czão não impede manifestação da cor. Último exemplo de interação gênica é a herança quantitativa, onde neste caso o que vai importar é a quantidade de alelos chamados dominante ou aditivo. Cada gene contribui com adição. Exemplo, na cor da pele, na cor dos olhos, na altura, no peso corpóreo. São características com variações graduais. Quando fala em altura, não tem pessoas altas ou baixas. Você tem uma variação gradual, tanto de altos, quanto baixos, quanto de médios. Então, toda variação gradual, você vê no seu corpo, como a cor dos olhos, a cor da pele, peso, altura, são características fenotípicas por herança quantitativa, polimérica ou poligênica. Pessoal, eu tenho aqui um exemplo clássico de herança quantitativa ou polimérica, que é a cor da pele, onde há um modelo teórico chamado modelo de Davenport, que trabalha com a ideia teórica de 4 alelos para a pigmentação da pele, onde o negro teria os 4 aditivos, melanina máxima, e o branco nenhum, melanina mínima. Observe que o branco aqui não é o albino. O albino não tem depósito de melanina. O branco tem quantidade mínima. Então, seria uma variação gradual. Observe que ao tirar um alelo aditivo, letra maiúscula, a pele se torna mais clara, mulato escuro. Veja que eu tenho 2 genótipos diferentes para mulato escuro, que o que importa são os 3 alelos aditivos. Presente aqui, azão, bezão, bezão, e aqui azão, azão, bezão. O que importa é a quantidade dos aditivos. Quando eu tiro mais uma letra maiúscula, a pele se torna mais clara. Quantidade. Eu tenho 2 azões, 2 bezões e um azão com bezão. São 3 genótipos para o mesmo fenótipo. Ao tirar mais um alelo aditivo, ficarei com 1, a pele se torna mais clara. Você tem apenas um azão e um bezão. São 2 genótipos para o mesmo fenótipo, que é o chamado mulato Q claro. Fica bem nítido aí a variação gradual do negro ao branco com uma queda no depósito de melanina. Observe que o que importa aqui é a quantidade dos alelos. 4 aditivos negro, 3 aditivos, pode ser um genótipo ou outro, seria o mulato escuro, 2 seria o mulato médio,
um mulato claro, finalmente nenhum o branco. Ok? Vamos para a próxima. Cor dos olhos, aqui é um modelo também, onde você tem a mãe e o pai com a variação. 4 dominantes, 4 alelos aditivos, mais escuro. Tira 3, vai ficando o quê? Mais claro gradualmente também. Ok? Então, o que importa, de novo, aqui é o que é a quantidade de aditivos, não é a qualidade. Pessoal, essa formulazinha aqui é bem tranquila, mas é bom entender. Viram que na cor da pele você tem 4 genes trabalhando? 4 genes trabalhando lá? Você tem 4 genes, 2 pares, mas tem 5 cores de pele diferentes. Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Então, toda vez que eu tiver o total de genes trabalhando na questão, o total de fenótipos, que é o que eu vejo, sempre um a mais. Se eu estiver trabalhando numa questão com 6 genes, eu terei 7 fenótipos, que o total de fenótipo é o total de genes mais 1. Mas você trabalha com a questão de altura. Se eu tenho 6 genes trabalhando, eu terei 7 alturas distintas para aquela característica. Esse detalhe é importante também. Aqui, de novo, mostrando que você tem essa quantidade de genes, 4. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos. Se eu quiser saber o total de fenótipos que você trabalha, você pega o total de genes mais 1. Genes par e fenótipo ímpar. Se eu tenho 5 fenótipos, eu terei 4 genes trabalhando. Se eu tiver 7 fenótipos, 6 genes trabalhando. Ok? Aí também o que? Trabalhando a cor da pele, que ele pode trabalhar com outra quantidade de genes. Quando eu trabalho com herança quantitativa, na média, eu teria na população os extremos sempre em menor quantidade. Em maior quantidade, o chamado intermediário, que seria no caso aqui o mulato médio. Numa sala de aula, se eu for fazer uma estatística de altura, eu devo ter provavelmente uma variação desse tipo, em curva de Gauss, onde eu tenho os extremos menor quantidade, intermediário maior quantidade. Por isso que a herança quantitativa trabalha com quantidade de genes, não mais com a ideia de dominante e excessivo. É com adição de altura, de melanina, de peso, de cor dos olhos, chamada herança quantitativa. Ok, gente? Eu vou deixar também algumas questões lá no AVA. Vocês vão fazer, vou deixar um espaço para poder vocês deixarem um gabarito. Eu vou depois dar o meu gabarito e nas dúvidas eu vou tirando durante o chat. Então vou também, de vez em quando, aliás, sempre fazer live. Vou disponibilizar o link, deve ser a partir da ferramenta Zoom. Mas eu combino com vocês. Forte abraço, bom estudo. Até a próxima aula. Fiquem em paz.